Oi, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula, com a aula de matemática, tá bom? Peguem o livro de vocês, o de matemática, e abram na página 63. Hoje nós vamos falar sobre número maior e número menor. Nós vamos comparar, cada um dos números, quem é maior, quem é menor, tá bom? E para iniciarmos nossa aula, eu quero que vocês vá lá no final do livro, na página 211, lá vai ter algumas barrinhas coloridas para vocês recortarem, tá bom? Vocês vão recortar de acordo com a cor lá. Vai ter o tracejado da tesourinha, vocês vão passar a tesoura onde tem os tracejados, tá bom? Cortar as barrinhas de cor em cor, tá bom? Não é para cortar quadradinho, quadradinho, não. É para formar barrinhas. Vai ter a barrinha vermelha e você vai cortar, né, ela todinha assim, tá bom? Para ficar a barrinha completa. A laranja, a verde claro, o verde escuro. Você vai cortando as barrinhas de acordo com as cores, tá bom? Porque cada barrinha dessa representa um número. Depois que vocês recortarem, vocês vão colocar essas barrinhas em uma folha, fazer de uma folha de papel mesmo, um envelopezinho, assim como este meu, tá bom? E colocar o nome ficha numérica, que vai ser o local onde vocês vão guardar essas barrinhas, tá bom? Para nós utilizarmos elas em outras aulas. Então, não pode perder essas barrinhas, certo? Quando vocês recortarem cada uma dessas barrinhas, tá bom? E colocarem ela no envelope, aí nós vamos para a nossa aula, tá bom? E aí, depois de recortado, vocês vão prestar atenção aqui. Ele pede para a gente comparar essas barrinhas. Tem barrinhas com menos unidades, outras com mais unidades, não é isso? E aí ele diz assim: pegue uma barrinha vermelha. Vocês vão pegar lá a barrinha vermelha. Essa barrinha vermelha, ela corresponde a quantas unidades? Ela corresponde a 2 unidades, não é isso? E aí, ele vai perguntar assim: de quantas barrinhas brancas você precisa para formar uma barrinha dessa mesma medida? Uma barrinha do comprimento da vermelha? Ó, temos aqui a barrinha vermelha, que nós já dissemos que ela equivale a 2 unidades. E a barrinha branca, ela equivale a só uma unidade, não é isso? Para formar as 2 unidades, né, da barrinha vermelha, quantas barrinhas brancas eu preciso? Eu preciso de 2, não é isso? Então, vocês vão aí colocar o número 2, escrever aí, comparar, né? Primeiramente, a barrinha vermelha com a branca, tá bom? Formar pegar duas unidades, 2 quadradinhos de barrinha branca para formar uma barrinha vermelha, tá bom? E depois disso, colocar o número 2 aí. E aí, na letra C, ele diz assim: agora pegue uma barrinha verde claro. Vocês vão pegar uma barrinha verde claro, tá bom? Uma verde claro. Tem 2 tipos de verde, tem a verde claro e a verde escuro. Você vai pegar a verde claro. E aí ele diz assim: de quantas barrinhas brancas você precisa para formar uma barrinha com essa mesma medida do verde claro? Quantas barrinhas brancas eu preciso para formar essa mesma medida? Eu preciso de 3, né? 3 barrinhas brancas, tá bom? Então, para formar a mesma quantidade das barrinhas verde claro, você vai precisar de 3 quadradinhos brancos, tá bom? E aí, depois disso, de você comparar o verde com o branco, você vai colocar o número 3 aí, porque você vai precisar de 3 barrinhas brancas, né? De 3 quadradinhos. Na letra D, diz assim: pegue uma barrinha amarela, desenhe e pinte no quadriculado, tá bom? Tem esse quadriculado aí no livro, essa malha quadriculada. Você vai pegar a barrinha amarela e vai colocar ela em cima aí dessa barra quadriculada, dessa malha quadriculada, e vai desenhar, né? Ela aí de acordo com a medida que ela é, certo? A medida da barrinha amarela é de quanto? É de 5, tá bom? Aí você vai colocar aí, ó, indica aqui
quanto que ela vale? Ela vale 5 unidades. Então, você vai pintar os 5 quadradinhos aí, tá bom? De amarelo. E depois, você vai pegar a barrinha que equivale a 8 unidades. Que barrinha é essa que equivale a 8 unidades? É a barrinha marrom, certo? É a barrinha marrom, que equivale a 8 unidades. Aí você vai também pintar 8 quadrinhos aí nessa malha quadriculada, tá bom? Depois disso, vocês vão para a outra página. Lá na outra página, na letra E, diz assim: registre agora o valor correspondente, o número, tá bom? Você vai registrar o número de cada uma das barrinhas. Lembre-se de que cada barrinha branca vale 1. Então, a barrinha branca equivale ao valor número 1. Então, você vai colocar o número 1 aí na barrinha branca. A barrinha vermelha equivale a qual valor? Ao número 2. Então, você vai colocar o número 2. A barrinha verde claro equivale a 3. Então, você vai colocar o número 3. A azul claro equivale ao número 4. A barrinha amarela equivale ao número 5. A barrinha verde escuro equivale ao número 6. Não é isso? 6 unidades. A barrinha preta equivale ao número 7. Marrom, 8. O azul escuro equivale a 9. E a barrinha laranja equivale a quantas unidades? 10. Neste caso, nós sabemos que é uma dezena. Se ela tem 10 unidades, é o mesmo que uma dezena. Na letra F, vai fazer algumas perguntinhas. Pegue as barrinhas marrom e laranja. Você vai pegar a barrinha marrom, tá bom? E depois a laranja, certo? E aí vai perguntar assim. Você vai completar aí. A maior barrinha é a... Qual é a maior barrinha? Você até pode colocar uma em cima da outra aí e de ver aí qual é a cor, tá bom? Qual é a que é maior? A marrom ou a laranja? Qual é a maior? É a laranja. E aí você vai colocar um nome aí, laranja. Pois ela equivale, né? Quantos? Ela equivale a quantas unidades? A 10. Não é isso? 10 unidades, que é o mesmo que uma dezena. Então, você vai colocar o número 10. A menor barrinha é a dessas duas aqui. Qual é a menor barrinha? É a barrinha marrom. Então, você vai colocar o nome marrom, tá bom? Porque ela vale quantas unidades? Ela vale 8. Aí, nesse outro tracinho, você vai colocar o número 8. Então, dizemos nesse caso que 10 é maior do que 8. Ou 8 é menor que 10. Certo? Vamos aí para outra letra, a letra G. Complete com maior ou menor, né? Então, você vai completar com a palavra maior ou com a palavra menor. Depois de comparar as barrinhas aí. Ó, a barrinha que tem o valor 6 é a verde, não é isso? A verde escuro. Ela é maior do que ou menor que o 5? Ó, o 5, aí qual é a barrinha que equivale ao número 5? É a amarela. Aí você vai colocar a barrinha uma em cima da outra aí e ver aí. O 6, aí ele é maior ou menor que 5? Ele é maior, certo? Depois tem assim, 3, ele é menor ou maior do que 8? O 3, ele é menor, então você vai colocar a palavra menor. O 7, ele é menor ou maior do que 10? O 7, você pode estar pegando as barrinhas. A barrinha do número 7 é a preta, tá bom? E a do número 10 é a laranja. Aí você coloca um em cima e da outra. E aí o 7, ele vai ser menor ou maior do que 10? Ele vai ser menor, certo? Ele vai ser menor. O número 4, ele é maior ou menor do que 2? O número 4, ele é maior do que 2. Não é isso? Então, você vai colocar aí a palavra maior.
Na outra página, na página 65, diz assim: assinale com um X o quadrinho do grupo que tem mais bolas. Qual desses quadrinhos aí tem mais bolas? É o que tem 10 bolas ou o que tem 7 bolas? É o que tem 7, não é isso? Então, desculpa, é o que tem 10. O 10 é o que tem maior número de bolas, porque 10 é maior do que 7. Na letra B diz assim: complete. Então podemos dizer que 10, né? Qual deles é maior aí? Então, 10 é maior do que 7. Ou qual deles que é o menor? O 7. Então, 7 é menor que 10. Na segunda questão, você vai fazer uma estimativa, uma comparação. Ó, dizendo aí na letra A: observe, faça uma estimativa e responda. Se você ligar as maçãs e as laranjas de 1 a 1, então vão sobrar quantas maçãs? Primeiramente, você vai fazer uma estimativa, você vai observar essas maçãs e essas laranjas e ver quantos pares você vai formar. Você acha que vai formar, tá bom? Depois que você achar aí, observar, não, eu acho que vai formar 8 pares, só um exemplo. E você vai, depois de fazer essa estimativa, você vai ligar. Você vai ligar uma laranja com uma maçã, depois outra laranja com outra maçã, depois outra laranja com outra maçã e ver quantas vão sobrar. Se vai sobrar maçãs ou laranja. Vai sobrar uma fruta aí. E aí você vai ver qual é delas duas, tá bom? Se é a maçã ou a laranja. E aí você vai responder na letra A. Sobrou, depois de você ter ligado todas, você vai dizer: sobrou tal fruta. Na letra B, diz assim: faça as ligações e confira se você acertou sua estimativa. Você vai ver aí se você acertou. Se você tiver dito que ia dar tantos pares, você diz que sim. Se você errou, se você achou outro número e deu outra quantidade de pares, você vai colocar não. Isso. Na letra C, você vai completar. Você vai contar quantas maçãs tem. Aí você vai colocar o número de maçãs. E depois contar quantas laranjas tem e colocar o número de laranjas. Depois você vai observar. A menos o quê? Laranjas ou maçãs? O que tiver menos, você vai colocar a palavra aí. Do que, qual é a outra fruta que tem maior quantidade? Você vai ver qual é a que tem maior quantidade. Você vai colocar o nome dessa fruta. Pois, número tal, por exemplo, se você viu que as maçãs é um número menor, aí você vai botar o número de maçãs é menor do que o número lá de laranjas. Ou se for as laranjas, se for um número menor, você vai botar o número das laranjas, né? E aí depois dizer, ele é menor do que o número das maçãs, ok? Depois, vocês vão pegar a atividade daquelas impressas da data do dia 14, tá bom? Lá vai ter outras atividades sobre o número maior, sobre o número menor. E nela vai ter escrito, né, ensinando o símbolo, porque há um símbolo indicando qual o número maior, qual o número menor, que é esse símbolo que vocês podem ver aí ao lado. O símbolo do maior que, ele é a boquinha dele, né, é aberta para o lado esquerdo, tá bom? Então, quando vocês veem esse símbolo, que ele está com a boquinha aberta para o lado esquerdo, ele é um símbolo do maior que, tá bom? Ó, vamos ver aqui, ó, o conjunto de flores tem mais elementos que o conjunto de folhas. Portanto, o conjunto de flores é maior que o conjunto de folhas, tá bom? Ó, vamos ver aí quantas folhas tem. Tem 2. E quantas flores? Tem 3. Então, este é o sinal do maior que. Esse sinalzinho onde tem a aberturinha, né, a boquinha aberta para o lado esquerdo. Nós representamos assim, 3, aí o símbolo maior que, não é? 2. Então, 3 é maior que 2.
para não precisar escrever a palavra menor ou maior. É por isso que tem a representação por esse símbolo, tá bom? Lemos então assim: 3 é maior que 2, tá bom? Então, esse símbolo, ele é escrito dessa forma, mas na hora de pronunciarmos, de falarmos, nós falamos a palavra maior, certo? Então, 3 é maior que 2. E aí vem alguns exemplos para a gente responder, tá bom? Ó, tem aí os conjuntinhos de 4 morangos e de 3 sorvetes. Então, aí, 4, ele é maior que 3. Escreve o símbolo. No outro conjunto tem assim, tem 5 bolas e tem 4 esses conezinhos aí de boliche, certo? E aí você vai colocar o número 5 de bolas, ele é maior ou menor? Ele é maior, você vai colocar o símbolo de maior que os pinos aí de boliche, certo? Que é o número 4. E no outro conjunto tem 3, aí você vai colocar o número 3, ele é maior, o símbolo de maior que 2, que é o número de estojos, certo? Do outro lado, ele vem explicando o símbolo do menor que. Já o símbolo do menor que, a abertura, né, a boquinha é aberta para o lado direito. Então, diz assim, o conjunto de flores tem menos elementos que o conjunto de estrelas. Portanto, o conjunto de flores é menor que o conjunto de estrelas. Então, tem 3 flores e tem 4 estrelas. Então, flores, né? 3 flores é menor que 4 estrelas. Este é o sinal de menor que. Aí vem dizendo aí o sinal de menor que. A abertura, não é, para o lado direito. Nós o representamos assim. 3, que é o número de flores, é menor que 4, o número de estrelas. Lemos. 3 é menor que 4. Na outra questão diz assim: faça a correspondência entre os elementos, depois complete com o numeral e o sinal correspondente. Nós estamos vendo aí alguns conjuntos. Nesse primeiro conjunto tem aí algumas bandeiras, certo? Quantas bandeiras tem aí? 4. Aí você vai colocar o número 4 nesse tracinho. 4. E aí no outro conjunto tem alguns corações. Quantos corações tem? Tem 5. Aí você vai colocar o número 5. Então, 4, ele é maior ou menor que 5? Menor. Então, aí você vai colocar o símbolo do menor que. No outro conjunto tem os ratinhos. Tem quantos ratinhos? 2. Você vai colocar o número 2. No outro conjunto, ao lado, tem 3 casas. E você vai colocar o número 3. 2 é menor que 3, não é isso? Então, você vai colocar o número de menor que. No último conjunto aí, tem 3 setinhas. E você vai colocar o número 3. E no outro conjunto tem 4 balões. E aí, você vai colocar o número 4, representando o número de balões. Então, fica assim. 3 é menor, você vai colocar o símbolo menor nesse tracinho do meio, que 4 balões, tá bom? Bons estudos e até amanhã. Tchau!